Olá, tudo bem? Esse vídeo hoje tem o objetivo de a gente poder dar continuidade no estudo panorâmico da Bíblia. Nós já chegamos no livro do Apocalipse e já tivemos 2 estudos, né? Serão 16 ou 17 estudos, um cada semana, sobre o livro do Apocalipse, tá bom? Então, se você perdeu o primeiro e o segundo, vai lá no meu canal do YouTube e acesse os vídeos. A vantagem do estudo estar gravado é exatamente essa. Você pode, inclusive, quem já viu, assistir novamente, para às vezes ficou com alguma dúvida, enfim, anotar. Você pode me procurar, a gente vai procurar aí na medida do possível dialogar e sanar todas as dúvidas, tá bom? Mas a vantagem do vídeo gravado é exatamente essa. Muito bem. Hoje, então, nós vamos para a nossa terceira parte do estudo do livro do Apocalipse. Eu espero que vocês tenham entendido principalmente a primeira parte, o primeiro estudo, que é onde eu apresento as 4 formas tônicas, lentes, ênfases, interpretações, forma de olhar do livro do Apocalipse, e eu indico o acento que eu costumo dar na interpretação do Apocalipse para facilitar a compreensão de textos complexos, que a gente ainda não chegou aqui, né? Mas logo chegaremos, tá bom? Pois bem, aqui está aquela divisão que eu coloquei desde o primeiro estudo. Capítulo 1, a ideia da porta, que é uma introdução, seria um primeiro bloco do livro. Capítulos 2 e 3 fala sobre a situação das comunidades, né? Então são as 7 cartas. E aí nós teríamos um segundo bloco. E do capítulo 4 ao 22, nós temos as visões apocalípticas, tá bom? Então, hoje eu gostaria que nós pudéssemos olhar esse terceiro bloco. Mas pulamos o segundo bloco? Nós falaremos sobre as 7 cartas às 7 igrejas. Mas nós hoje passaremos aqui do capítulo 4 ao 11, tá bom? Sobre o novo Êxodo. Muito bem. Então, terceiro bloco, como eu disse, tá aí o terceiro bloco, o novo Êxodo. Então, a gente já vai passar para essa questão das visões aí. Vamos colocar aqui no cantinho para não atrapalhar a leitura de vocês, tá? Então, as visões dos capítulos 4 a 11 apresentam a boa nova de Deus como um novo Êxodo. Então, a gente lembra lá do Antigo Testamento, no início da Bíblia, né? Nós temos o êxodo do povo, a saída do povo que estava escravizado no Egito. Moisés é levantado por Deus como grande líder, lidera o povo, tem as 10 pragas. Nós já conhecemos muito bem essa história. A ideia meio que centralizada aqui do capítulo 4 ao 11 do Apocalipse é a ideia do novo êxodo, tá bom? É um novo êxodo. Então a gente vai entender isso. Nesses capítulos, as imagens tiradas do êxodo chegam a marcar a sequência das visões e a estrutura da composição literária. Então, as imagens que vêm lá do Êxodo acabam marcando essa sequência de visões que nós temos, e às vezes a gente confunde na interpretação. Inclusive na questão da estrutura de composição literária. O pessoal que é aí da língua portuguesa, das letras, enfim, que estuda isso, vai entender talvez com mais facilidade essa questão literária, tá bom? O mesmo Deus que libertou o seu povo das garras de Faraó continua libertando as comunidades perseguidas das garras do Império Romano. Então é uma analogia, né? O livro do Apocalipse, ele resgata a ideia do Deus que libertou do Egito, lá do Faraó, e é um Deus que vai libertar aqui também agora o seu povo, né? Essas comunidades do primeiro século, do Império Romano. Então a figura do Faraó, agora o Império Romano, a figura do povo de Deus, agora as comunidades do primeiro século, né? Então essa analogia é feita no livro do Apocalipse. Cada visão tem sua própria força e mensagem. A gente precisa também deixar isso frisado. Cada visão tem a sua própria força e mensagem, tá? Existe um duplo aspecto nas visões do Apocalipse. E aí a gente está aqui mais especificamente do capítulo 4 ao 11, mas de maneira geral. De um lado, cada visão se basta a si mesma. Faz o leitor
parar e contemplar separadamente cada uma delas, tá? Essa é uma forma. E aí aqui eu coloco, por exemplo, as visões do trono no capítulo 4, do cordeiro no capítulo 5, da abertura dos selos no capítulo 6, do recenseamento no capítulo 7, das pragas, capítulos 8 e 9, das duas testemunhas, capítulo 11, verso 1 a 13, e da chegada do fim, capítulo 11, do 14 ao 19. Essas visões todas aparecem nesse bloco que nós estamos estudando hoje. Então, vamos voltar lá para a gente entender. De um lado, cada visão se basta e faz o leitor parar e contemplar separadamente cada uma. Do outro lado, em cada visão existem dicas e sinais que evocam a visão precedente ou apontam para a visão seguinte. Então, interessante que existem aí alguns sinais e algumas dicas que vão nos levar a olhar a visão que veio antes ou a visão que virá depois, né? Como se fossem ganchos, né? Uma grande corrente de visões aí. O contexto disso tudo. Os capítulos 4 a 11 foram escritos na época da perseguição de Nero, imperador Nero, numa época turbulenta da revolta dos judeus contra Roma, com suas perseguições e massacres. Então vamos lembrar que esses capítulos, do capítulo 4 ao 11, quando João escreve da ilha de Patmos, o livro do Apocalipse, ele está escrevendo debaixo de um contexto de perseguição do imperador Nero, tá? E de uma revolta dos judeus contra Roma. Então, o contexto era meio complexo, não era tão simples assim. O escrito reflete uma situação de desalento e de perseguição, que levava as comunidades à seguinte pergunta: até quando, ó Senhor? Isso a gente encontra lá no capítulo 6, verso 10. Até quando? Né? Estamos aqui sendo perseguidos, massacrados pelo imperador romano Nero. E até quando isso? Até quando, Senhor? Muito bem. A grave crise do império nos anos 68 a 70 da era cristã, tá? Eu não gosto de falar depois de Cristo, porque Cristo nunca se foi, então não tem antes ou depois, ele é. Então, da era cristã, provocada pelas tentativas de golpe militar em quase todas as províncias e a guerra judaica que levou à destruição de Jerusalém, criaram nas comunidades um sentimento de fim de mundo. Parecia, na verdade, que o mundo estava acabando mesmo. Era uma grande revolta judaica contra Roma, contra o imperador Nero. Existia essa crise no Império Romano, porque um número grande de tentativas de golpe militar acontecia em quase todas as províncias do Império, e isso trazia então esse sentimento, essa sensação de fim de mundo naquela época, anos 68 a 70, nós estamos em 2020. Hein? A história parecia à deriva, a gente vê isso lá no capítulo 5, do verso 2 ao verso 4. Eu não vou ler todos os textos, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então é bom que você anote e faça as devidas leituras, tá? Os capítulos 4 a 11 procuram ser luz para essa situação toda aí de catástrofe, de tragédia, de fim de mundo. Informam quantas são as etapas desde o passado, presente e chegando ao dia do Senhor. Então, esse é um contexto que a gente encontra, né, quando João escreve os capítulos 4 a 11. Agora a gente vai direto para o texto, comentar o texto. Né? Então, comentando o texto, agora é hora de você anotar, de você fazer as suas ponderações, para depois, se necessário for, a gente dialogar a respeito das dúvidas, tá bem? Então vamos lá, Apocalipse 4, do 1 ao 11, a visão do trono de Deus. A visão do trono de Deus. Muito bem. No verso 1, João é convidado a entrar no céu. É um convite, acontece ali ao apóstolo João, tá? Convite a entrar no céu. João entra no céu para conhecer as coisas que devem acontecer depois destas, está lá no texto. Comunidades ou pessoas que vivem perseguidas e acuadas, sem recursos para se defender, não têm interesse em saber o que vai acontecer daqui a 100 anos, tá? Não importa, elas estão acuadas agora. Nós estamos passando um momento de dificuldade hoje. Então, nós desejamos saber o que vai acontecer depois disso, desse momento de dificuldades. Não daqui 100 anos, 200 anos. Isso não é muito interessante. Eles querem saber o que vai acontecer amanhã, de fato.
João oferece uma visão mais crítica e completa da realidade para que, com a ajuda de Deus, possa enfrentar melhor a situação. Então, essa é a ideia de João, quando João escreve Apocalipse. No verso 2, nós temos a visão do trono de Deus, né? A primeira coisa que João vê ao entrar no céu é o trono. Isso aqui é interessante, porque nos remete à realeza. Quando eu penso em trono, eu penso em rei, eu penso em reinado. Então, quando eu vejo que a primeira coisa que João vê ao entrar no céu é o trono, isso me remete automaticamente ao reinado do Senhor, né? Ao reino de Deus. A sua simples aparição relativiza todos os poderes da terra, inclusive a do Império Romano. Por quê? Se existe um trono no céu, existe um rei sobre todos. Se existe um rei sobre todos, o imperador não é uma divindade, ele não está sobre todos, porque existe um Deus acima dele, né? O Apocalipse descreve o trono, mas não descreve o Deus que nele está assentado. Não há palavra humana capaz de descrevê-lo. Não tem como descrever Deus. Deus habita uma luz inacessível. Isso a gente vê lá em 1 Timóteo 6,16 e 1 João 1,5. Tá? Aqui estão os textos de referência. Invisível do alto trono, Deus comanda a história como juiz e rei da humanidade. Então, Deus não tem como ser caracterizado com palavras humanas, por isso que ele você não vai encontrar no Apocalipse João com alguma palavra humana tentando descrever Deus, porque não é possível, né? Não é possível. Os versos 3 e 4, nós temos o arco-íris e a representação perfeita do povo de Deus. O arco-íris, que envolve o trono, evoca o arco-íris do dilúvio, lá na Arca de Noé. Olha só, voltando de novo ao Antigo Testamento. Então, é um arco-íris que traz de volta o arco-íris do dilúvio, né? Quando passa aquela tormenta, aquela situação onde Noé constrói a arca, enfim, nós sabemos da história também. É um sinal da aliança de Deus com a humanidade. A gente vê esse texto lá em Gênesis 9, versos 12 e 17. Então, um sinal da aliança de Deus com a humanidade, tá bom? Aqui de novo o arco-íris, tá? Ao redor do trono encontram-se 24 tronos com 24 anciãos, né? Ao redor do trono, que João consegue ver com um arco-íris que o envolve, ele vê ao redor 24 tronos com 24 anciãos, tá? E aqui a gente tem uma vontade, né, de falar anciões, mas não, são anciãos mesmo, né? 24 tronos com 24 anciãos. Daqui, ó, deixa eu fazer um comentário. Tem uma música que não tem outro bem além de ti, né? E tem uma frase dela que fala como os 24 anciãos. E é exatamente daqui do Apocalipse que quem escreveu a música colocou essa frase, os 24 anciãos, né? Então, às vezes a gente canta as músicas e não sabe de onde vem. Então, não tem outro bem além de ti, tem essa frase que vem daqui do Apocalipse. E eles representam as lideranças do Antigo e Novo Testamento, tá bom? Os patriarcas das 12 tribos e os 12 apóstolos. Então, Antigo Testamento, patriarcas das 12 tribos e os 12 apóstolos, 24 anciãos. É uma questão representativa ali no Apocalipse. Roupas brancas e coroas na cabeça são sinal de vitória e realeza, também tem na visão. Estão sentados, cada um em seu trono, como Jesus havia anunciado em Mateus 19, 27. Mateus 19, 27, Jesus anuncia isso já, tá? Beleza, muito bom. Aí a gente vai para versos 4 até o verso 8, parte A, que tem uma descrição do trono feita com frases do Antigo Testamento. Então, olha o Antigo Testamento sendo de novo trazido aqui para o Apocalipse, né? Então, às vezes a gente não entende o Apocalipse, muitas vezes porque a gente não entende ou não conhece ou não sabe nada direito sobre o Antigo Testamento. Se a gente conhecesse melhor o Antigo Testamento, com certeza a compreensão do Apocalipse seria facilitada, tá? Olha só, os relâmpagos e trovões que saem do trono evocam o momento solene da entrega da lei de Deus no Monte Sinai, sinal da aliança de Deus com o povo hebreu. Está lá em Êxodo 19, 16 e 20, 28. Então, quando Deus entrega
as tábuas da lei para Moisés, que acontece aquele momento, né? Relâmpagos e trovões, aquela coisa meio para chamar atenção, assim, é exatamente o que acontece aqui na visão do trono que João tem, com relâmpagos e trovões que saem do trono. Isso vai trazer, então, a ideia não tinha um arco-íris simbolizando a aliança, então agora é um sinal da aliança de Deus com o povo hebreu, tá? As 7 lâmpadas de fogo são os 7 espíritos. 7 é o símbolo da plenitude, é a plenitude da ação do Espírito de Deus, simbolizado como lâmpada de fogo. Então, 7 lâmpadas de fogo, que são 7 espíritos. 7 é um símbolo da plenitude. Então, é a plenitude da ação do Espírito de Deus, que vai ser simbolizado pelas lâmpadas de fogo. Tá bom? Lâmpada faz o quê? Ilumina. Fogo esquenta e purifica. São, então, características da ação do Espírito de Deus. Mar de cristal. No Antigo Testamento, o mar é símbolo do caos e do mal. Mas aqui o mar é de cristal, transparente. Significa que o mal e o caos já foram vencidos. Então, olha só. Mais uma figura utilizada aqui como visão, né, no escrito de João, que é um mar de cristal. A ideia, então, lá no Antigo Testamento de mar é a ideia de caos, de maldade, de mal. Então, nós tínhamos até deuses do mar, né? Na cultura lá do Antigo Testamento, as pessoas criam muito nisso. Então, mar era um sinônimo de mal. E aí aqui o mar é de cristal para mostrar que o mal e o caos já foram vencidos. Essa barreira já foi vencida, já foi ultrapassada pelo Senhor. O simbolismo dos 4 seres vivos, ou 4 animais, vem da profecia de Ezequiel. Olha o Antigo Testamento, Ezequiel 1, de 4 a 14. Nós temos aí a figura do leão, do touro, do ser humano e da águia. 4 seres vivos, ou 4 animais. Ezequiel 1, 4 a 14. Então vem da profecia de Ezequiel. Está vendo que o Apocalipse não tem tanta coisa nova assim? Grande maioria das coisas, ou das visões que a gente se confunde no Apocalipse, elas são releituras de visões ou de situações que já aconteceram lá no Antigo Testamento, tá? Bom, eles estão cheios de olhos pela frente e por trás, como diz o capítulo 4, verso 6. Significa que sabem e veem tudo, conhecem o passado por trás e o futuro pela frente. Conhecem as coisas de fora, ao redor, e as mais íntimas do coração, por dentro. Tem 6 asas, significa mobilidade. Então aqui é a explicação dessas figuras aí, né, desses 4 seres vivos. Aí você vê olhos pela frente e por trás de todos os lados, é por causa dessa ideia de que eles conhecem passado, futuro, que eles conhecem as coisas por dentro e por fora, as coisas ao redor, as mais íntimas que estão por dentro, no coração, que eles têm 6 asas, por quê? Significa mobilidade. E quem são esses 4 seres vivos, né? A gente já entendeu que é a ideia deles, né? Por que eles aparecem com essas características. Agora, quem são os 4 seres vivos? Quem são? Bom, para uns, são os 4 seres vivos mais fortes da criação, que aqui adoram o seu Criador. Então, alguns entendem que são os 4 seres vivos mais fortes da criação, que aqui adoram seu Criador, tá? Para outros estudiosos, trata-se de uma esfinge babilônica de seres mitológicos, chamada Caribu ou Querubim, que aqui são submissos a Deus, tá? Então, para uns, são 4 seres mais fortes, seres vivos mais fortes da criação, que adoram o Criador. Para outros, trata-se de uma esfinge babilônica, né, de seres mitológicos, chamada Caribu ou Querubim, que aqui são submissos a Deus. Tem outros ainda que acham que são os 4 evangelistas: Marcos, o leão, Lucas, o touro, e Mateus, o ser humano. Tá? E ficou João com a outra figura, né? A águia. Tá bom? Que aqui revelam a grandeza de Deus. Então, para outros são os 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, o ser humano, Marcos, o leão, Lucas, o touro e João, a águia, que vão revelar aqui a grandeza de Deus. Qual dos 3 tem razão? Eis a pergunta que não quer calar.
né? São os 4 seres mais fortes? É uma esfinge babilônica? Ou representam os 4 evangelistas? Tanto faz. Isso não tem a menor importância. Tá? Às vezes a gente fica coando mosquito e engolindo camelo. Fica dando importância para coisa que não tem importância. Nós já vamos entender isso aqui. Olha só. Uma imagem ou símbolo, por sua natureza, não define, mas evoca. Então não é uma definição. Evoca, traz à nossa memória, traz à tona, chama de volta. Tá? Então por isso que não importa o que significa, o que são. Seu poder de evocação depende não só de quem fala, mas também de quem escuta. Então, o poder não está na imagem, mas está em quem fala sobre ela e também quem escuta a respeito dela. Então não importa qual é a linha. Por isso uma imagem sempre permite uma certa liberdade na interpretação. Tanto faz você ficar com a ideia dos 4 seres vivos mais fortes, que adoram a Deus, a ideia da esfinge babilônica, ou com a ideia de que eles representam os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? Tanto faz. O certo é que através de todas essas imagens e símbolos dos versículos 3 a 7, tanto a natureza como a história do Antigo Testamento, ambas são evocadas e colocadas a serviço da glória de Deus e de seu projeto, e desse projeto, cuja execução vai ser relatada no Apocalipse. Tá? Então aqui, e desse projeto. Muito bem. Por isso que não importa, por isso que tanto faz. Fato é que essas imagens elas vão trazer de volta ideias, conceitos, situações, momentos do Antigo Testamento. E aí não importa se elas significam 4 seres vivos, uma esfinge babilônica ou os 4 evangelistas. O que importa é que elas têm um significado de trazer de volta a ideia da grandeza de Deus. O verso 8, parte B, tem a solene aclamação daquele que está sentado no trono. Quem está sentado no trono, né? Deus é aclamado em 3 títulos, né? A aclamação solene aqui acontece com 3 títulos. Vamos lá. Santo, santo, santo. Evoca a experiência da santidade que Isaías teve de Deus. Isaías 6:3. Então lá em Isaías 6, aquela visão de Isaías, né? A partir do capítulo 1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Né? Então aí tinha os querubins que tinham 6 asas, com 2 voavam, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés. Né? E eles diziam, santo, santo, santo é o Senhor. Está aqui. Isaías 6:3. Né? Senhor Deus Todo-Poderoso, traduz o nome Senhor Deus dos Exércitos, tão frequente no Antigo Testamento. Então traz de novo o Antigo Testamento. E estes 2 adjetivos estão a serviço do nome propriamente dito. Era, é e vem, que nós já estudamos aqui nos encontros anteriores. Santidade, poder e presença. Ou melhor, santidade e poder a serviço da presença. Olha só que beleza. Santidade, né? Poder e presença. Santidade e poder a serviço da presença. Tá bom? Então, Deus é aclamado com esses 3 títulos no verso 8b do capítulo 4. Literalmente se diz o era, o sendo e o vindo. Então não era, é e vem. É que o era, o sendo, que ele continua, né? E o vindo, porque também é um processo contínuo, é uma tradução melhor, tá bom? Esse tríplice nome é o centro, o ponto alto da aclamação aí desse verso, tá? Evoca o que Deus diz a Moisés. Olha Êxodo 3,14. Eu sou aquele que sou, ou melhor, estou que estou. Então, o eu sou te enviou é aquele texto lá quando encontra na sarça, a vocação chamada de Moisés, tá? De novo, olha só, Êxodo, Antigo Testamento, de novo Antigo Testamento. Agora, no momento de defender as comunidades contra a ameaça do Império Romano, Deus assume o mesmo nome com que no passado tinha defendido seu povo contra o faraó do Egito. Tá? Então também vai remeter, e lembrando, já foram milhares de anos do acontecido lá no Egito com o faraó. Nós estamos no ano ali, primeiro século, anos 68 a 70, que teve o problema lá, não é, da tentativa de golpe militar e tudo mais
no Império Romano e tudo mais, né? Então, olha só, passaram milhares de anos, tá? Milhares de anos. O rei Davi, para a gente ter ideia, o rei Davi, quando reina, ele reina ali em torno do ano 1000 antes da chegada de Cristo na Terra. Tá? Davi, hein? Só que até Davi a gente já teve coisa demais acontecendo, tá? Teve coisa demais. Então, até chegar na monarquia davídica, a gente tem muita coisa acontecendo, né? A gente tem o Pentateuco todinho, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A gente tem Josué, Juízes, Ruth, né? A gente tem os livros dos juízes, tá? Os reis, assim, aí vai chegar lá no Davi. Mas, olha só, de Davi até quando Jesus chega, né, nasce na manjedoura, são 1000 anos. Antes de Davi tem mais alguns 1000 anos aí, né? Milhares de anos, tá? Alguns datam o acontecido de Adão e Eva mais de 6.000 anos para trás. Então, para a gente ter noção de que mais de 1000 ou 2000 anos já tinham se passado, ou mais, 3000 anos, para chegar no Apocalipse sendo escrito. Né? Pelo menos aí uns 2 ou 3 mil anos, sim. Porque aí nós temos mais 2000 anos para frente, de quando escreveu o Apocalipse para hoje, né? E dá os seus 5, 6 mil. Então, olha só, trazendo à memória coisas de milênio atrás, né? Coisas antigas. O Êxodo 3, 12 e 14, vai, eu estou com você, estou que estou, né? Eu sou, te enviou, e enfim, é aquela aparição de Deus para Moisés. Desta vez ele assume com toda a santidade e poder e vai mantê-lo até o fim, tá lá no 11:17, tá bom? Assim, este nome define quem é Deus e o que ele quer ser para as comunidades da Ásia Menor no fim do primeiro século. Então, essa visão aí, essa parte, estamos no capítulo 4, né, vai definir quem é Deus e vai definir quem ele quer ser para aquelas comunidades do primeiro século, na Ásia Menor, que sofriam perseguição pelo imperador Nero de Roma. Saber, disse, é fonte de coragem e paz para elas. Saber disso, aqui é um erro, saber disso é fonte de coragem e paz para elas. Para elas quem? Para as comunidades do primeiro século, lá da Ásia Menor. Tá? Por quê? Porque Deus, se Deus continua sendo o mesmo de antigamente, então a história do Êxodo já não é só uma história do passado. Ela pode acontecer de novo e ela acontece, porque Deus não ficou lá no passado, na libertação lá do Êxodo. Ele continua agindo na história. Essa é a mensagem de esperança. Algo que continua acontecendo aqui e agora em nossa história. Como eu disse, é contínuo. Deus não ficou estagnado no passado. Deus realiza milagres hoje, Deus cuida do seu povo hoje, como cuidava lá no ano 68, 70, no primeiro século. Tá? Como cuidou lá 3, 5 mil anos atrás. A vitória já está, então, garantida. Ou seja, é uma mensagem de total esperança às comunidades perseguidas. Tá? Quando a gente vai para os versos 9 a 11, a gente está no capítulo 4, hein? 9 a 11, a gente tem a revelação do nome que provoca um grande louvor no céu. Que nome? A aclamação iniciada pelos 4 seres vivos, lembra dos 4 seres vivos? É uma celebração com gestos e expressão corporal. Ou seja, celebração gestual, corporal. Ela reflete as celebrações das comunidades daquela época. Era normal. A letra desta breve aclamação feita pelos anciãos lá no céu, diante do trono de Deus, tem dupla função. Então vamos ver. Explicitar o significado da visão do trono no céu e evocar a letra dos cânticos das comunidades aqui da terra. Então, duplo significado. É uma liturgia bem feita, é o céu na terra. Essa é a ideia, uma liturgia bem feita, o céu na terra. Então, esse é o grande louvor que surge no céu com a revelação do nome de Deus. Né? O era, é, vem. Bom, com isso, eu gostaria de desculpem, retomar aqui este quadrinho para ver com vocês
que hoje nós estudamos apenas, nós estamos no bloco 3, terceiro bloco, estudamos o capítulo 4, né? E aqui tem do 4 ao 11, tá bom? Isto significa que nós teremos vários estudos. Eu tenho aqui vários estudos, ó, 17. Olha só. Continuamos aqui, terceiro bloco. E aí na semana que vem a gente vai para o capítulo 5, ó, de 1 a 14. Ou seja, por isso que são vários encontros. Porque nós precisamos dar conta do livro todo do Apocalipse. Olha que eu pulei por enquanto as 7 cartas, as 7 igrejas. Fomos direto aí a algumas visões hoje. Eu espero que tenham ficado claras essas visões, a gente tenha entendido. Vocês observaram que os textos que a gente às vezes julga complexos do Apocalipse são resgates e evocam o Antigo Testamento em alguma situação, como eu citei várias aqui hoje. Então dá uma olhadinha lá nos textos citados, aí você vai falar, nossa, é verdade, não tinha pensado nisso. Que esse texto do Apocalipse está trazendo de volta esse lá do Êxodo, esse lá do Ezequiel, esse lá do Isaías, né? Então, porque assim a gente vai conseguir compreender melhor o livro do que João escreve, o livro do Apocalipse. Espero que tenha sido bacana, edificante, que a gente tenha aprendido um pouco mais. E aí na semana que vem a gente segue com o capítulo 5 então, do Apocalipse. Que Deus nos abençoe, ótimos estudos para vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Até o próximo vídeo.